Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gelsivan Júnior, sou professor de língua portuguesa e hoje eu vou falar um pouco sobre fábula, ok? Essa aula se destina ao segundo ano e antes de falar sobre fábula e sua estrutura, eu gostaria de falar um pouco sobre a aula passada, né? Fazer uma revisão sobre os elementos da narrativa, que seriam basicamente tempo, espaço, enredo, personagens e narrador. E aí a gente viu detalhadamente cada tipo de cada elemento, um pouco mais de detalhe na aula passada, e hoje a gente vai ter a oportunidade de lermos juntos uma fábula ou duas, e aí além da gente caracterizar um texto, esse texto que a gente vai ler, ou esses textos que a gente vai ler como fábula, a gente vai também ter a oportunidade de caracterizar cada elemento da narrativa como elemento da narrativa, certo? E eu vou falar um pouquinho sobre fábula agora, tá? Falar um pouco sobre a história da fábula e um pouco do que a gente encontra ao ler uma fábula, ok? A história da fábula remonta ao século V a.C., lá na Grécia, de um cara chamado Êxopo. Foi o cara que foi o primeiro cara que escreveu assim fábulas e deu início a esse tipo de gênero literário, tá? E hoje nós podemos encontrar as fábulas tanto de Êxopo como de outros grandes escritores que passaram tanto pelo período latino em Roma, como também no século XX aqui na França tem o de La Fontaine, que é um escritor de fábula moderna, tá? E aí, entrando na estrutura da fábula, basicamente a fábula é aquele gênero literário que possui animais que agem como seres humanos. Os personagens, eles são personagens tipo. O que são personagens tipo? São personagens que carregam características de um grupo de pessoas. Por exemplo, tem um personagem que representa o preguiçoso, tem um personagem que representa o corajoso, e assim por diante, né? E além disso, a fábula pode ser escrita em verso ou em prosa. E a fábula, como é um gênero muito antigo, ela era passada através da oralidade, ela era falada. E aí a mesma fábula ela pode ter várias versões diferentes, certo? E o objetivo da fábula, a gente fala sobre fábula, é um gênero literário, cada gênero tem uma forma e uma função, né? A forma é justamente o que eu falei agora, a estrutura, como ela se estrutura, em verso ou em prosa, são animais humanizados que a fábula também ela traz um tema para se falar, tipo um tema para se falar, por exemplo, virtude, inteligência, ignorância, entre outros. E além disso, a função da fábula é trazer uma lição de moral, né? Para que a gente, no âmbito da nossa vida, como leitor de uma fábula, a gente leia aquela fábula e tire um aprendizado dela, ou seja, uma lição de moral, certo? Fica aí que eu vou mostrar na apresentação a leitura de uma fábula e a gente vai conseguir caracterizar, né, cada elemento da narrativa e por que esse texto que a gente vai ler é uma fábula, tá? Obrigado e até mais. Olá, segundo ano, tudo bom com vocês? Eu vou continuar aqui agora a caracterização do gênero fábula e além disso eu vou também revisar, fazendo uma análise aqui, uma breve análise desse texto, o conteúdo da aula passada que foi sobre os elementos da narrativa, certo? E aí a gente vai ler essa fábula aqui, eu vou tentar fazer uma análise dos elementos e também uma análise de por que esse texto é uma fábula, ok? Eu vou ler a história sem parar e aí no final a gente lê o conceito, lê a moral. E o que é que eu quero pedir a vocês? Eu quero pedir que, quando vocês assistirem esse vídeo, vocês façam uma síntese do que vocês entenderam desse texto, tá? E eu quero saber uma possível moral que vocês poderiam dar a esse texto, certo? Eu quero que vocês escrevam uma breve síntese com um breve resumo da história. E aí eu conto com a participação de todos vocês, tá? Eu vou estar observando nos comentários. Eu vou começar aqui o texto para a gente conseguir fazer a análise. Terror no paraíso. Tudo corria bem no atol das aves, país onde os pássaros viviam livres e felizes. As garças brancas, às tardes, faziam sua revoada rumo ao poente. As pombas brancas, as andorinhas, milhares de outros pássaros, orgulhavam-se de viver no país da liberdade, da justiça e da paz. O condor, líder da passarada, voava majestoso o céu daquele paraíso. Aquela paisagem atraía cada vez mais pássaros turistas, dos quais muitos resolviam não mais sair de lá. Coitados, nem suspeitavam de que, num outro país muito distante, pássaros sisudos de costumes ortodoxos e que tinham um conceito bem diferente de liberdade, e cujo líder, um urubuzão agoureiro, assim o intitulavam os pássaros do atol, planejavam um ataque surpresa
e fulminante com o intuito de abalar aquele paraíso. Motivo: isso não é o que faltava, e por incrível que pareça, diziam agir em nome da justiça divina. Pois é, em dia previamente determinado, atingiram o coração do paraíso com todo o ódio possível. Ou não seria ódio? A passarada daquele paraíso entrou em desespero geral. Indagavam: por quê? Até a sábia coruja, atônita, não entendia o porquê de tamanha loucura. Bom, vamos observar primeiro aqui como a gente pode caracterizar esse texto como uma fábula. Primeiro observemos aqui os animais que falam, tá? E agem como seres humanos. E também os personagens tipo, que são aqueles personagens que carregam características de um grupo de pessoas, não somente um. Os animais não são individualizados, eles são agrupados. Por exemplo, aqui temos como exemplo de personagem tipo a coruja. A coruja, ela é símbolo da sabedoria, tá? E ela carrega consigo a cunha de ser uma pessoa sábia. Então nem a coruja, que era mais sábia, entendia o porquê daquilo acontecer, ok? E aqui, ainda como caracterizando uma fábula, temos aqui a estrutura, que como eu já falei, que são os personagens animais, e o objetivo da fábula, que é trazer uma moral, uma lição que a gente pode usar na nossa vida prática, sei lá, no âmbito profissional, no âmbito passional, na família, nos amigos, e tudo isso a gente pode levar como aprendizado, certo? E aí, a moral que é trazida aqui é o conceito de justiça relativo. Então, o que os urubus, o que o pessoal do país distante considerava justiça, era um conceito diferente do que o país da liberdade, da justiça e da paz considerava como justiça, né? Essa é uma análise que está trazida aqui, mas eu quero a de vocês depois. E agora eu vou fazer uma análise dos elementos da narrativa, tá? Começando pelos personagens. E aí, os personagens, eles podem ser os protagonistas, um protagonista, antagonista ou personagens coadjuvantes, que são aqueles personagens que são usados para compor a trama, mas que eles não têm um papel relevante. Então a gente pode considerar como protagonista, que é o principal, o Condor, tá? Né? Líder da passarada, ele era o protagonista. E o antagonista, aquele cara que agia contra ele, era justamente esse urubuzão agoureiro aqui, ó, que era o líder dos outros pássaros, que planejavam um ataque, ok? E aí os outros animais, como deixa eu achar aqui, pombas brancas, garças brancas, sábia coruja, todos esses animais, eles, andorinhas também, esses animais eles contribuem para a narrativa, mas eles não possuem um papel que faça com que a narrativa mude de curso, ok? Então temos caracterizado aqui os animais, o protagonista e o antagonista, tá? E aí vamos observar também aqui o local, que é o Atol das Aves, onde se passa essa narrativa, tá? Temos aqui o Atol das Aves como local onde se passa, que seria o espaço. E o tempo é um tempo cronológico, ele não tem flashback, ele tipo começa, desenvolve e termina com uma sucessão de fatos encadeados entre si, ok? E aí o narrador é o observador, que ele não participa da trama, assim, brevemente falando. E aí eu vou dizer agora como o enredo ele é construído, tá? Dividido entre introdução, desenvolvimento e passa pelo clímax e termina com um desfecho. E a introdução ele fala sobre as aves e onde elas viviam aqui. E aí o desenvolvimento é que cada vez mais aves de outros lugares apareciam lá nesse lugar, no Atol das Aves, justamente para viver. E aí acontece o clímax, né, que é quando um grupo de outras aves planejam um ataque surpresa ao Atol das Aves, tá? Essa é a parte mais chamativa, mais alta da narrativa, que é o ataque. E o desfecho, a conclusão, é justamente essa parte final aqui, onde os pássaros eles não entendem, eles se desesperam e acabam sem entender o porquê disso acontecer, certo? Então essa seria a divisão dessa fábula, tá? Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, aguardo a síntese de vocês aqui nos comentários, tá? E é isso.
Obrigado e até a próxima.